Olá, meus amigos, eu sou o Figurante e hoje eu falarei sobre o episódio 7 da série do Chespirito Sem Querer Querendo, que foi um episódio sensacional, que ele me encantou, e eu vou tentar passar esse encanto pra vocês também. Sabe, eu tô assistindo a série desde o começo, né, eu acabei não fazendo nenhum vídeo sobre ela por algumas questões, mas esse episódio foi tão bom, ele mexeu comigo de uma maneira tão legal, assim, tão interessante, que eu decidi, assim, eu me senti obrigado a gravar as minhas emoções e a compartilhar com vocês tudo aquilo que eu senti, porque ele teve bastantes acertos, assim, o jeito que ele escolheu fazer a dramatização de algumas cenas, de alguns fatos e também de tudo que é fictício, porque ele vive muito disso, ele tá longe de ser um documentário, então com todas as suas milhões de licenças poéticas, ele conseguiu realmente achar um ponto legal e fazer cenas emocionantes, fazer uma catarse, fazer cenas onde os nervos ficam à flor da pele. Ele conseguiu representar muito bem esses sentimentos e, enfim, eu acho muito bonito isso. E é claro que é muito trágico também, a gente tá falando de uma traição, assim, uma traição que envolve uma mulher e 6 filhos, sabe? Não é qualquer coisa, não. Então, representar tudo isso você tem que fazer de uma maneira grandiosa, sabe? Você tem que fazer de uma maneira onde tudo que está sendo sentido ali, naquele turbilhão de emoções, ele passe para o telespectador também. Eu sinto que esse episódio 7 conseguiu muito fazer isso, assim. A série vive de altos e baixos, assim, ela segue várias coisas que às vezes ela não consegue ficar totalmente nelas, assim. Eu quero dizer que muitas vezes ela tenta ser algo mais documental, tenta seguir algumas coisas, e outras vezes ela tenta ser fantasiosa, tenta ser fictícia, ela sempre vive trocando entre essas duas e nunca escolhe de fato o que mais ela quer ser, se ela quer ser mais fictícia ou se ela quer ser mais documental. Então ela vive entre esses dois mundos e tem muita gente que não gosta quando ela tá mais fictícia, quando ela tá mais fantasiosa, né, usando ali umas alegorias, só que ela não usa muito como alegoria, ela quer passar como algo que aconteceu, e aí pra mim tá um dos problemas dela, né, tipo, aquele episódio lá da criação do Chaves mesmo, acho que as pessoas teriam muito menos problemas com ele se ele não representasse o Roberto pequeno com o gorrinho lá, vendo as pessoas da vilinha que ele tava morando lá, e as pessoas sendo exatamente que nem os personagens, sabe, se fosse algo da imaginação do Roberto, realmente acho que esse problema seria totalmente sanado, porque aí seria uma coisa que ele imaginou, sabe, seria um devaneio dele, pode ser mostrado assim desse jeito na fantasia mesmo, mas aqui eles quiseram fazer como se o Roberto tivesse tirado de experiências que ele mesmo viveu, e eu acho que isso não é necessário, porque a série mesmo já diz que ela é fictícia, já diz que ela é só baseada em qualquer coisa relacionada à realidade, é mera coincidência, sabe? Ela já dá esse disclaimer no início de todo episódio, então acho que ela realmente não precisa tanto assim seguir essas duas linhas, e aqui ela seguiu uma linha muito dramática, aqui ela seguiu uma linha muito montada, sabe? Ela escolheu os fatos e fez na ficção, o que pra mim é perfeito, porque ela não é 100% real, ela não é 100% fictícia, os fatos estão lá, mas muitos deles talvez não aconteceram daquela maneira ou naquele lugar, só que os sentimentos que aconteceram, aí isso sim, estão verídicos, assim, aqueles sentimentos são palpáveis, e a gente enxerga, foi aquilo que me encantou. Foi essa coisa dos sentimentos, de mostrar o quão visceral eles podem ser, o quão pesado estava o clima em certos momentos, assim, como a convivência de um grupo já não era mais a mesma, a convivência de um casal estava desmoronando, e são essas sensações que ele conseguiu passar, e ele acertou em muitas escolhas, assim, a trilha sonora dele foi fantástica, sem tirar nem pôr, eu digo que foi fantástica, todas elas foram muito bem escolhidas ali, e casaram muito com os acontecimentos, com a imagem, assim, o áudio deu uma sobrevida ali, deixou tudo mais bonito, deixou tudo mais sentimental, e é isso que me encanta bastante. Então, a minha análise aqui, a minha resenha, o meu vídeo ensaio, seja lá como você quiser chamar, não é nada mais, nada menos do que um grande desabafo sobre tudo que eu senti em relação a esse episódio. Então, o episódio começa ali, né, eles vão fazer uma turnê pela América do Sul, é algo grandioso, o Roberto já tá lá nas nuvens com tudo que ele fez, né, e tem essa ditocomia dele tá muito assim com o trabalho, muito assim com os feitos dele, só que ele tá cada vez mais distanciando da sua própria esposa, da Graciela, dos seus filhos, então é uma linha que quase que a fama vai tirando ele e vai causando vários desencontros, porque muita coisa não teve algum culpado, muita coisa foi simplesmente algum desencontro que aconteceu por causa disso e daquilo, e essas coisas mal
resolvidas, vão gerando, vai tudo indo pra debaixo do tapete, ninguém senta pra conversar, ninguém senta pra arrumar, ninguém quer se entender, e tudo isso vai virando uma grande bola de neve que explode nesse episódio. Então, por isso que eu gosto tanto dele, né? Então começa ali com o anúncio de que eles vão fazer uma turnê, que eles vão pra vários países ali, com um espetáculo, né? Com Chaves, com Chapolin, tá todo mundo envolvido, tá todo mundo ali feliz pela conquista, mas ao mesmo tempo tem tantas picuinhas ali por trás das câmeras, né? Tá todo mundo falando ali de como a Florinda tá se metendo demais nas coisas, como o Roberto não faz nada em relação à Florinda. Também tem os conflitos com o Kiko ali, com o Carlos Villagrán, que o Roberto nunca consegue tomar as rédeas da situação, ele sempre deixa pra lá, deixa disso. Então, são várias coisas que não se resolvem, entende? Como vai juntando essas picuinhas e vai tudo formando uma coisa maior. E a gente vê que o clima dos bastidores já tá afetado por isso. E tá tudo muito estranho, assim, mas ao mesmo tempo é uma conquista, né? Eles vão ali viajar, tudo, vão mostrar a arte deles, o trabalho deles, e é um recorte muito legal, né? A gente vê cenas ali, ceninhas reais de como o X-Espírito conseguia lotar estádios ali, de como ele conseguia mexer com a paixão nacional, que todo mundo ali amava aquilo que eles estavam vendo, como era um fenômeno mesmo, porque a gente esquece às vezes do tamanho de Chaves, por mais que aqui no Brasil seja o lugar onde mais a gente vê isso, mas muitas vezes tem tanto descaso por parte da Televisa, o SBT também faz umas besteira também, vira e mexe com Chaves e tudo mais, então a gente esquece um pouco do quão grande ele é e da importância que ele deve receber, inclusive ganhando até essa série que tá indo super bem em todos os lugares que ela tá passando. Então é bem interessante a gente ver esses recortes reais sendo misturados ali numa série fictícia. Então a gente vê tudo ali e aqui começa, sabe? Quando eles estão ali no hotel, tudo deslumbrados com tudo aquilo que aconteceu, tá todo mundo bebendo, todo mundo feliz, dançando, Quando tomam umas ali, as picuinhas passam, tá todo mundo amigo, tá? A Florinda sorrindo com a Chiquinha, tá? O Kiko sorrindo com o Chaves, tá todo mundo amigo ali. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? E a gente vê, né? A gente vê o desenrolar e a gente vê também aquela coisa, né? A gente enxerga a maldade ali sendo feita pelo X-Espírito ali, ele já olhando pra Florinda olhando de volta, os dois vão ficando cada vez mais juntos, vão ficando cada vez mais sozinhos, né? Todo mundo vai falando, boa noite, Roberto, boa noite, Florinda, boa noite, Roberto, boa noite. E aí fica só os dois e a gente sabe o que vai acontecer, a gente já imagina, a série inteira já tá dando indícios disso, ele deu até uma fakeada uma vez ali, de uma traição ali, que não era uma traição, que foi só um mal entendido e tudo mais, mas a gente sabe que vai acontecer, a gente só não sabe quando, mas ali a coisa vai se aflorando, e quando eles estão nessa turnê pelo Chile, é algo que, isso é verdade, isso é documentado, tá no livro lá do Roberto, então isso é um fato que aconteceu, e e aqui começa o acerto na trilha sonora, né, porque quando eles vão ali dar os primeiros beijos ali, onde começa a traição, toca simplesmente Contigo, da Paloma San Basilio, e casou perfeitamente com o clima ali, deu toda a sensação do que estava acontecendo, então foi uma belíssima trilha sonora que foi escolhida para colocar aquele momento, e aí a gente vê, né, o Chaves do jeito que a gente nunca viu, né, sabe? A gente vê ali o Roberto, eles vão beijando, tudo, vão lá pro quarto, você não vai ficar, né? Ele fecha a porta e acabou a brincadeira, né? Ou só acabou de começar pra uns, né? E pra gente acabou, que a cena acaba ali. E depois, no meio da noite, tem até uma cena que é meio tragicômica, assim, porque a Chiquinha tá ali pedindo um fast food, sei lá, tá pedindo uma pizza, um lanche, alguma coisa assim, e vê a Florinda saindo toda estrambelhada do quarto do Roberto, sabe? É triste, mas... Poxa, que coincidência, né? Então, são os momentos assim que eu acho que a série acerta, sabe? Umas pegadas, umas sacadas bem interessantes, né? Mas, dito isso, as pessoas voltam ali, tem a cena da empregada ali vendo umas peças que não pertenciam ao Roberto, né? Digamos assim, ela já fica meio assustada, já pensa, agora eu conto ou não conto, assim? A gente vê que ficou meio mal resolvida aquela coisa da Florinda e do X-Espírito, né? Tá Florinda com o Roberto não sabe muito bem o que fez, a Florinda sabe o que ela quer.
E depois ela anuncia que tá noiva ali do Henrique Segoviano, né? E esse Chespirito ali já fica pé da vida, né? Você vê que ele fala, caramba, eu não queria que isso acontecesse, mas também não quero fazer outra coisa. Você vê que ele fica numa sinuca de bico, mas ele tá querendo e não tá sabendo pedir, sabe? Essa sensação. Ele realmente tá querendo ali, mas não vai pedir, sabe? Ele, não sei. E digamos que não é bem assim, esvaziando de novo na obra ali, Sem Querer Querendo, lá do livro. O Roberto não apresenta muito essa coisa de não saber. Parece que ele sabia muito o que ele queria, tanto é que ele fazia isso várias vezes, né? Mas a série que deu esse tom ali até pra ficar meio ambíguo, assim, não sei, mas sem tirar a culpa, sabe? Isso ele não faz. Ainda a culpa tá lá, você entende, você vê, você consegue ver que foi algo ruim que ele fez, a série dá umas amenizadas no tom, mas não deixa de contar o que de fato aconteceu. Inclusive, quando a série acabar, vai ter um podcast especial contando tudo sobre ela, assim, toda a minha opinião, já que eu não fiz os vídeos no decorrer do tempo, e quando foram saindo os episódios, né, eu vou fazer um catadão, vou fazer um episódio especial mesmo, de mais de horas, assim, só falando do que eu achei e tudo mais, então acompanhe, meus amigos. É a primeira vez que estou falando aqui. Não é a primeira vez que eu falo de Chaves no canal, mas é a primeira vez que eu falo da série, mas na próxima semana com certeza vai sair aí um grande especial sobre essa série que realmente tá bem interessante, né? Mas enfim, ali acontece essas coisas, né? O Roberto tá nessa, ele já fez a coisa, já não se arrependeu, sabe? Ele realmente não se arrependeu. Aí as coisas vão e todo mundo vai pra Acapulco, olha só. Todo mundo vai pra Acapulco, a vizinhança vai, a vila vai. E aí é onde as coisas acontecem, meus amigos. Ele já tá preparando isso desde lá do primeiro episódio. Já tem esse núcleo de Acapulco que vai e volta, né? Vai pra um ano, volta pro outro, vai pro ano, vem aqui. Tem outra liberdade, né? Que Acapulco não é de 78, mas isso tá todo mundo cansado de saber, né? Mas enfim, é aqui que acontecem as coisas, assim. E aqui a gente vê na montagem, né, vários links com cenas que já aconteceram. Então a gente vê um pouco mais uma continuidade delas. Essas cenas são meio que o meio. E a gente tem mais um começo delas e um fim delas. E enquanto elas servem de inset nos outros episódios. Então eu achei interessante, assim. Às vezes eu até posso pensar meio conflitado, assim. Caramba, por que tem esse vai e volta? A gente já viu essas cenas, mas eu entendo que elas servem para dar um contexto maior os conflitos que vão vir a seguir. Então acho que aqui elas são necessárias, mas talvez nos outros elas não precisassem estar lá. Entendeu onde eu quero dizer? Eu acho que o erro não foi daqui repetir, e sim repetir por lá, sabe? E sim fazer elas primeiras por lá, mas eu achei que nesse episódio ficou bom, sabe? Esse episódio ficou legal. E aqui é onde começa tudo, aqui onde tudo fica muito interessante, aqui onde eu me apaixonei por esse episódio, onde as emoções se afloraram, e eu tenho muita coisa pra falar sobre ele. Então, aí tem aquela discussão do Henrique Segoviano com o Roberto, né, que ele tá muito perto ali da Florinda, que é a noiva dele e tudo mais, aí vai se aflorando. E aí a gente tem outro insight muito interessante, que é da Graciela vendo tudo isso. A gente não sabia que ela tinha visto o início dessa discussão toda, né? E ela encara a Florinda e tudo mais, mas tem outra cena que é muito legal, que tem um subtextozinho ali, fica meio subentendido. Tá certo que é bem na cara, mas dá pra gente dar esse crédito pra série, mas vamos dar. Que é do Roberto conversando com o Ramon Valdez, né? E que ator esse cara do Ramon Valdez, né? O cara pegou os trejeitos certinho, aquele jeitão, assim, o jeito de falar, de atuar, tá muito perfeito. E ver ele falando do técnico, né? Do técnico que vai sair de um clube pro outro, que ele tá realmente se sente traído, né? Que ele vai trair o clube lá pra ir pra outro clube. E isso que é legal, sabe? Os caras falando de traição, e não é a primeira vez que o episódio faz isso. Antes lá tem a filha do Roberto que fala que vai se casar, e eles falam sobre o casamento, sobre a importância, e o Roberto vai se lembrando lá de um momento com a Graciela, dele pintando lá, muito legal, assim, muito interessante mesmo. Então tem esses paralelos que são trazidos ali em diversas cenas. E aqui é uma delas, e aí depois começa a discussão, os caras estouram, vai lá, tem discussão pra cá, discussão pra lá, tá todo mundo muito louco. E é isso que vai acontecendo, né? Até que a gente tem outra cena, que aí é realmente onde já tá tudo fora de mão mesmo, que é do Roberto com a Florinda ali, dela intimando ele pra fazer alguma coisa, falando, você me quer, então você vai ter que fazer alguma coisa pra me querer mesmo, né? Você vai ter que acabar com seu casamento, tomar uma decisão, ou então você não me quer, eu não vou obrigar também, né? Mas ela faz muito intimando ele, tipo, ela fala, eu vou tomar uma decisão, ela vai lá e joga o anel de noivado dela fora,
E, e aí o Roberto fica nessa, né? Ele fala, caramba, quero ou não quero? Ele fala, quero muito, mas não posso. Quero muito, mas não dá. Mas a gente sabe que ele quer muito e que ele vai fazer. De algum jeito ou de outro ele vai fazer isso, só que ele não tá querendo tomar essa decisão, ele tá hesitando ainda, mas ele quer. Então a gente vê ali o erro dele, digamos assim, vê ele estando no erro e querendo esse erro, ele só não quer admitir, digamos assim. Ele só ainda tem essa dúvida, digamos assim, tem essa coisa mais ambígua ali, dele não querer, mas em nenhum momento a série fala que ele não quer. Toda vez fala que partiu dele, que ele sempre quis, que ele que foi atrás, ele que procurou e ele que insistiu. Então a série mostra muito isso, mas enfim, é ali, é o começo do fim, sabe? Ali é onde tem a última cena mais normal, assim, e depois disso descamba para uma montanha russa de emoções que me fez apaixonar por esse episódio. E bem, meus amigos, agora é onde acontece a catarse, que é simplesmente linda. São duas cenas que se juntam e dão uma porrada no nosso coração. Começa com a cena do Boa Noite Vizinhança, que por si só já emociona, mas aqui ela ganha um outro contexto com tudo o que está acontecendo. Está tudo tão pesado e esse peso reflete também o quão bela a cena é. Todo mundo deixando todas as diferenças e conflitos por um minuto de paz e união. Algo tão singelo quanto um boa noite. É a calmaria antes da tempestade, porque logo em seguida vemos tudo desabar. Todos os laços vão se desfazendo e os nervos ficam à flor da pele. A Graciela entra em cena, pensativa, segurando as lágrimas, até não aguentar mais e se debulhar em choro, acompanhado de uma música que é visceral, vai na alma para sentirmos na pele as emoções que são palpáveis de um relacionamento que há muito já não funciona. A percepção de estar ao lado de alguém que você já não mais conhece, a percepção de estar comandando um grupo onde já não se vê mais união e foi tomado pelos egos e conflitos mal resolvidos. Na volta vemos cada um tomando seu próprio caminho sem ao certo saber onde vão chegar. Meus amigos, o clima pesou mesmo e tudo desmoronou, mas tem que dar destaque a essa cena. A música escolhida foi maravilhosa, eu me encantei por Frente a Frente da Jeanette. A sensação que tive foi a mesma que tive quando vi o Tender of Evangelion na hora que toca Consul Todd. É uma catarse brutal com uma belíssima canção de fundo. E eu realmente me encanto muito por esse tipo de cena, assim, pode até parecer fácil fazer, é só colocar uma canção ali muito bonita, com uma cena muito triste, com uma cena de tá tudo se explodindo, mas não é bem assim, você tem que temperar muito bem pro gosto sair sensacional, sabe? Então, foi muito bem feito. É muito bom mesmo, eu tô ouvindo essa música em looping assim, já procurei a letra, a tradução, já cantei junto, já chorei junto com ela. Mas eu realmente me apaixonei por essa música, tô ouvindo demais. E uma coisa que eu tenho que dizer também, foi golpe baixo adicionar o cachorrinho ali brincando com o Roberto no fim de Boa Noite Vizinhança, sabe? Não dá pra segurar, eles realmente refizeram essa cena. Depois o cachorro até volta ali, gostaram tanto dele que repetiram naquela cena de despedida ali, onde tá todo mundo se debandando, tá um clima totalmente hostil ali, e o Roberto tá sozinho, só tem o cachorro com ele. E foi isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando da série, e também espero que vocês tenham tido tempo bom assistindo esse episódio 7 de Chespirito Sem Querer Querendo, assim. É o primeiro vídeo que eu faço sobre a série, e eu pretendo, sim, fazer um podcast muito, muito interessante, falando de todos os aspectos, de tudo que eu gostei, do que eu não gostei, falando da série como um todo mesmo, assim que ela acabar. Então, continuem aí. Dê uma chance aí, se vocês gostaram desse episódio, se vocês acham que podem melhorar, eu vou tentar melhorar também, mas saiba que foi do fundo do coração que eu gravei isso aqui, sabe, não tava nada programado, eu só vi aquele episódio, me emocionei e falei, não, eu preciso encapsular essa emoção em um vídeo, para toda vez que eu quiser relembrar, eu poder assistir, e também para outras pessoas puderem assistir também, as outras pessoas possam compartilhar também seus pensamentos sobre o que acharam desse episódio, dessa cena em específico, dessa catarse, e eu tô muito realizado em conseguir fazer tudo isso, em conseguir tornar real esse vídeo, de conseguir postar ele. Então eu agradeço a vocês e nos vemos nos próximos vídeos, meus amigos. Até mais!